Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de mecânica estática do livro do BIR, capítulo 2, exercício número 92. Vamos ao enunciado. Encontre a intensidade, a direção e o sentido da resultante das duas forças mostradas, sabendo que P é igual a 400 N e Q igual a 300 N. Bom, então temos duas forças aí, P e Q. Queremos encontrar a força resultante, vou chamar de R, que vai ser a soma das duas, ou seja, de P mais Q. Então vamos encontrar as duas forças aí e somá-las vetorialmente para podermos encontrar a intensidade e depois a direção e sentido. Então precisamos fazer a decomposição da força P, né? Para escrever a força P, escrever suas componentes, temos que decompor. Então vamos decompor ela aqui no plano XY, tá? Então vamos ter essa componente aqui que está no plano XZ, né? XY não. Aí vamos ter uma componente que vai ficar aqui diretamente na direção do eixo Y. Que componente é essa? Aqui está sem o ângulo, então essa componente é pegar o P e multiplicar pelo seno de 30 graus, tá? Tá sem o ângulo. Essa componente que ficou no plano XZ, ela é P cosseno de 30 graus, tá com o ângulo de 30. Agora essa componente eu vou decompor ainda em duas direções, né? Uma direção é a direção do eixo Z, que é essa componente, que vai ficar o P cosseno de 30, que é essa componente aqui, aqui vezes o cosseno de 15, tá junto com o ângulo. E se a gente prolongar aqui para trás o eixo X, a gente tem uma componente aqui no eixo X, né? Que vai ficar deste tamanho. Essa componente vai ser o P cosseno de 30, né? Essa componente está sem o ângulo de 15, então vezes o seno de 15, que fica para o lado negativo. A intensidade de P é 400 newton, então vai ficar lá. Aqui, menos, tá para o lado negativo, 400, aí vezes o cosseno de 30, vezes o seno de 15 graus. Isso em I. Aí eu vou ter em Y, ficou essa componente, mais 400 vezes o seno de 30. Isso em J, tá? E eu vou ter em Z, que ficou aí no sentido positivo, mais 400 vezes o cosseno de 30 vezes o cosseno de 15, isso daí em K, tá? Então a gente pode calcular essa força P para facilitar aí. Então a gente vai ter menos 400 vezes o cosseno de 30 vezes o seno de 15 Então a gente pode calcular e vai ter menos 400 vezes o cosseno de 30 vezes o seno de 15, que a gente tem aí então menos 89, menos 89,66, isso em I. Aqui, tirei aqui o resultado, mas tá aí para vocês. Aí 400 vezes o seno de 30, então mais 200 em J, 200 em J, e temos 400 vezes cosseno de 30 vezes cosseno de 15 em K, 300 mais 334
2,61 em K. Então, temos aí a força P. Agora, a gente pode escrever a força Q. Quem que vai ser a força Q? Vamos fazer a decomposição. Então, a gente vai ter a decomposição. Uma componente fica aqui decomposta no plano x e y, né? Quem é essa componente? É o Q cosseno de 50, né? Tá junto com o ângulo. E uma componente vai diretamente para o eixo y, na direção do eixo y, que é essa componente aqui, que vai ser o Q seno de 50, tá? Tá sem o ângulo. Aí essa componente que está no plano XZ, a gente vai decompor, vai ter uma componente que vai ficar aqui na direção de X, tá? Que tá junto com o ângulo de 20, então vai ser o Q cosseno de 50 vezes aí o cosseno de 20. E a gente vai ter outra componente que vai ficar ali no sentido de Z, né? O Z vai bater aqui exatamente em cima desse vetor, que vai ser a componente Q cosseno de 50 e tá sem o ângulo de 20. Então, seno de 20 graus, tá? Que é a medida oposta ao ângulo de 20. Então, o Q, que vale 300 N de intensidade, em X fica com 300 vezes o cosseno de 50 vezes o cosseno de 20 graus em I positivo. Em Y fica o Q seno de 50, então fica o 300 aí vezes o seno de 50, tá? Isso em J positivo. Em Z vai ficar para trás, então fica negativo. A medida de Q, que é o 300, vezes o cosseno de 50, vezes o seno de 20. Isso em K. Então, a gente pode calcular o Q aí e vamos achar componentes. Então, calculando, temos 300 vezes o cosseno de 50 vezes o cosseno de 20, temos o valor de 1,81,21, isso em I positivo. Aí a gente tem 300 vezes o seno de 50, tá? Que é 229 mais 229,81, isso daí em J. E temos os 300 vezes o cosseno de 50 vezes o seno de 20, que fica negativo, né? O sinal mantém aqui, 65,95 aí em K. Então, essas são as duas forças. Agora, então, a gente pode achar a resultante somando aí as componentes, né? Soma I com I. Então, a gente vai ter menos 89,66 em I, mais 181,21, isso em I, somando essa componente com essa. Em J, vamos ter 200J, mais 229,81, isso em J. Em K, a gente vai ter mais 334,61, que é essa componente, mais menos 65,95. Então, fica menos 65,95 em K. Então, a gente vai ter a resultante com as componentes. Calculando aí, menos 89,66 mais 181,21, a gente tem 91,55 em I positivo. Ali, 200 mais 229,81, 429,81 em J, e 334,61 menos 65,95, temos aí
mais 268,66 em K. Então, temos aí a resultante, suas componentes. Para achar a intensidade, resultante é a raiz quadrada das componentes ao quadrado. Tira. Então, fica 91,55 ao quadrado, mais 429,81 ao quadrado, mais 268,66 ao quadrado. Então, podemos calcular a intensidade de R como sendo, fazendo as contas, 91,55 ao quadrado, mais 429,81 ao quadrado, mais 268,66 ao quadrado, igual raiz quadrada da resposta. Temos aí o valor de 515,07 na unidade de Newton. Então, a gente achou a intensidade. Para achar aí a direção e o sentido, a gente calcula os ângulos diretores, tá? Então, o que que a gente tem? A gente tem cosseno de θx, que é igual a Rx sobre R. Então, a gente vai ter aí que o ângulo θx, passa o cosseno para lá como arc cosseno, a componente Rx é 91,55, dividido pela resultante, que é 515,07. Então, a gente vai ter o ângulo θx como sendo, aí calculando, a gente tem 91,55 dividido por 515,07. Aí faz o shift, vai dar o cosseno a menos 1 da resposta. A gente tem um ângulo aí de 79,8 graus para a direção aí e sentido com eixo X. Aí a gente vai ter o cosseno de θy, direção e sentido o eixo Y, vai ser RY sobre R. Ou seja, o ângulo θy, que dá a direção e sentido, é o arc cosseno da componente y, que é 429,81 dividido pela resultante 515,07. Isso vai ser igual. Calculando, a gente vai ter 429,81 dividido por 515,07. Shift cosseno a menos 1 ali da resposta, que dá 33,4 graus. E o cosseno de θz é o RZ, componente RZ, dividido por R. Então, vamos ter que o ângulo θz é o arc cosseno da componente Z, que é 268,66, dividido por 515,07. Então, calculando, a gente vai ter aí 268,66 dividido por 515,07. Aí vamos ter shift cosseno a menos 1 da resposta. Temos um ângulo aí de 58,6 graus. Então, temos a intensidade da força resultante e direção e sentido, que é dado pelos ângulos diretores. Bom, espero que tenham gostado da resolução. Eu vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais!